A referência dela nos remete de novo à construção da nossa estrutura de segurança que vem do passado, quer dizer, do pai e da mãe. Para que eu tenha uma estrutura de segurança narcísica, ou pessoal, ou personalidade, ou individualidade boa, eu construo essa segurança internamente através dos contatos diretos com o pai e a mãe, principalmente a mãe nos primeiros tempos. E a mão da mãe, o corpo da mãe, o abraço da mãe, o amor da mãe é que constrói em mim essa estrutura de identificação com ela que me gera eu mesmo e a segurança minha. Então, pulamos essa fase e vamos para o amor depois da adolescência. Quando eu amo alguém, ou me aproximo intimamente e crio uma relação afetiva amorosa com alguém, eu repito essas identificações e esse alguém, através do amor, da vivência afetiva intensa, começa a se fundir comigo. Eu estou seguro na medida que aquela relação evolui e que eu me sinto amado e que amo e cresço e crio família e tudo mais. No momento que eu perder alguém que tem essa estrutura dentro de mim, nós estamos dentro desta ouvinte. Ela, ao perder o marido, toda a estrutura de segurança que ele gerava pela fusão dos dois começou a se demolir internamente. Então, na realidade, ela deveria, vamos dizer assim, dentro das imagens de lembrança dele, aumentar a capacidade de percepção de que ele não morreu. Ele morreu fisicamente, mas não morreu dentro dela. Para que, então, o corpo morto não destrua os estados afetivos que ela incorporou como dele dentro dela. E parece que ela vem fazendo isso gradativamente. Por isso que ela tem a sensação de que é uma doença mais profunda. Ele estava dentro de mim de uma forma tão intensa que eu me senti meio vazia e, portanto, insegura. Mas que ela está se recuperando. E bem, né? Muito bem, porque ela está, vamos dizer, refazendo a segurança dela com a lembrança dele, mas agora baseada nela. Porque essa questão, por exemplo, da morte, a pessoa morre, verdade. Mas a memória, na nossa memória, ela permanece praticamente viva. Exato, porque como é que eu lembro? Até a gente diz, né? Quando eu morrer, vocês não vão se lembrar mais de mim. Não. A nossa memória do outro está dentro da nossa memória. Então, os outros são lembrados. Isso é a base da nossa história, tanto pessoal como da própria civilização. A gente fica assim espantado, como, por exemplo, o Estado Islâmico começou a destruir a memória das civilizações passadas, porque tudo tem que ser novo. Quer dizer, isso é uma agressão à história pessoal nossa e à história pessoal da civilização. Então, pessoalmente, aqueles que nos amam, nos amaram e foram perdidos, devem estar dentro de nós nos apoiando com memórias poderosas. Isso é o ideal, né, Beatriz? Sim, claro. Agora, como é que a gente faz, por exemplo, doutor Maia, quando acontece uma coisa, geralmente o que a gente recebe como orientação é esquece isso. Só que não é assim que funciona, né? Não, é exatamente o contrário. Tu vê, quando tu tá chorando assim, chega alguém e diz, não, não chora, para aí, o homem não chora, a mulher não chora, sei lá. Eu não tenho uma cultura de que eu devo deixar os meus afetos depressivos, ansiosos, carentes, de perda, existirem em mim, porque à medida que eles existem, eu os acolho e os carrego para uma linha minha positiva. Porque se eu corto essas bases, eu começo a fraturar partes minhas. E vamos dizer assim, eu tenho que usar a metáfora mais concreta para entender. E isolar afetos desse tipo é a mesma coisa que começar a arrancar a mão fora, o braço fora. Eu vou sentir falta. Ele vai faltar porque ele foi isolado dentro de mim de um jeito que ele aparece como carência, como dificuldade. Eu começo a ficar excepcional comigo mesmo. Então, quanto mais eu dialogar com essas zonas perdidas ou
todos os afetos negativos que me assolam nesse momento, eu consigo, através desse diálogo, transformá-lo em aliados. Quer dizer, eu não os coloco fora, eu não me amputo, como eu diria na metáfora de partes do corpo perdidas. Mas a maioria das pessoas não aguenta a angústia do outro e não assiste a angústia do outro. Eu vim aqui te ajudar a chorar. Tu quer que eu chore contigo? É isso. A gente até tem aqueles amigos que praticamente nem falam nada, ficam do teu lado e tu fica ali chorando e tal, e daqui a pouco tu começa a te recuperar. Mas a pessoa Isso. está ali, ela não está te dando orientação, para com isso, esquece, porque eu tenho a impressão que essa ordem, esquece isso, aprofunda ainda mais a memória. Não, ela amputa uma parte importante. E aí, então, tu sente e vive mais ou menos como essa ouvinte falou, é tanta falta do marido que ela começou a perder segurança. Ela foi amputada nas bases de segurança dela. Como é que, e por que ela provavelmente fez isso? Aí é um processo específico dela, que ela deveria, então, se lembrar mais da presença dele, cultivar a saudade dele como se ele tivesse uma presença nítida dentro dela. Hipoteticamente, a segurança dela vai voltando, porque ela reconhece a perda, mas, ao mesmo tempo, ele está vivo dentro dela. E o que o senhor diria, Dr. Maia, para uma pessoa que perdeu um grande amor? Ela deve fazer tudo para esquecer ou ela simplesmente deve deixar ele ali? Porque ele não vai sair dali. Aí entra uma coisa bem mais complicada aí, porque, vamos dizer assim, eu sempre digo que uma das formas de eu me dar conta das perdas é, se eu tive um grande amor e eu perdi, eu devo, nesse caminho, vamos dizer, positivo que nós estamos querendo levantar, eu devo me dar conta do seguinte, mas se eu tive um grande amor, é porque a minha capacidade de amar é muito grande. E se eu tenho uma capacidade de amar como eu amei essa pessoa que eu perdi ou me deixou, coisa parecida, eu tenho que me situar na minha capacidade de amar e não na perda daquilo que me faz ou me fez amar. Mas se ela esteve comigo, se ele esteve comigo e eu o perdi, eu tenho que reconhecer que eu sou capaz de amar. Então, eu tenho que me enamorar da minha capacidade de amar. E, ao fazer isso, eu consigo resolver a perda e me preparar para exercitar a minha capacidade de amar, que, sendo minha, pode ser colocada fora de novo. Eu posso achar de novo alguém. Exercitando a minha capacidade de amar. Claro que a analogia pode ser meio grotesca, mas seria como você ter um jarro onde você vai colocar água. O jarro é a pessoa, a água é o que tu tem internamente. Tu usou bem a metáfora. A água se foi, mas o jarro ficou. Será que não dá para encher de novo? Pois é. Agora que tem uma outra história, é a seguinte. Meu marido, Bea, sofreu um acidente de moto e perdeu uma perna. Tudo bem, ele reagiu bem, continua trabalhando, estamos bem. Acontece que às vezes ele acorda de madrugada chorando e diz que está com dor na perna, mas ele não tem a perna. É que aí entra esses chamados são as dores fantasmas. Porque quando a gente perde um órgão, um braço, uma perna, o esquema corporal e nervoso do corpo, ele lembra dessa forma. Ele pode sentir dor e até presença do membro, por isso que se diz membros fantasmas. Isso é uma característica do sistema nervoso central que tem uma lembrança do que foi perdido. E até através de sensações desse tipo.
Então, eu acho que pode estudar mais os estudos sobre membros fantasmas. É só entrar no Google que ele vai ter uma série de possibilidades de entender como é que isso funciona. Não é problema nenhum, é verdade. Eu sinto as faltas dos meus membros perdidos. Sente até dor. Até dor, tudo que é tipo de sensibilidade continua existindo. Por isso são chamados membros fantasmas. Na verdade, a nossa memória é extraordinária, né? Não, e principalmente essa memória que a gente chama, memória RAM, que é uma base assim, essa memória que nós temos quando a gente aprende a caminhar. Quando tu levanta para caminhar, tu exercita algum tipo de ação? Não. É uma memória-chave básica que está lá guardada e a memória do corpo, né? Tudo que eu tenho no corpo está gravado nessa zona inconsciente do sistema nervoso central. Agora eu vou usar uma experiência que eu vivi. Há muito tempo, coisa de mais de 25 anos, uma amiga minha, eu fiquei sabendo que ela estava, mais de 25 anos, 30 anos, me disseram que ela estava na Santa Casa de Misericórdia e muito mal. E eu me desabalei para a Santa Casa de Misericórdia. Entrei na Santa Casa, naquela parte ali em frente. Bom, é que a Santa Casa hoje tem 40 entradas, mas naquela Anis Dias ali. Eu entrei na Santa Casa, perguntei para o guarda onde é que ficava, agora não me lembro qual era o setor, mas eu perguntei para ele e ele apontou e disse, fica lá. E eu fui. Mas o que aconteceu comigo, doutor Maia? Eu tinha a enfermaria X, bloco não sei o que, cama tal. Esse era o que eu tinha de informação. Quando eu cheguei em determinado ponto da Santa Casa, eu sabia ir. E eu fui diretamente, passei por vários corredores, desci, entrei, passei por uma espécie de pátio e fui na enfermaria como se eu já estivesse ido lá. Só que, ponto, eu nunca tinha estado lá. E eu fui perfeitamente. A impressão que eu tinha é que eu conhecia. Aquilo me marcou muito, sabe? Porque eu cheguei no quarto, ficou surpresa, né? Todo o tempo era como se eu estivesse voltando num lugar que eu conhecia. E mais extraordinário que da janela do quarto onde ela estava, eu fui até a janela porque eu sabia o que tinha lá fora. Aí alguém me disse, isso aí é déjà vu, alguma coisa assim. Mas foi uma experiência muito marcante, porque a Santa Casa é um mundo, né? Só que a partir de um determinado ponto dentro da Santa Casa, eu conhecia e fui direto. E essa zona tu nunca tinha visto? Nunca, jamais tinha estado na Santa Casa dentro. Aliás, naquela época, nem assim para um atendimento, qualquer coisa, na Santa Casa de Misericórdia. Conhecia o Conceição, conhecia outros hospitais, mas a Santa Casa não. E aquela experiência me marcou muito, porque, como eu repito, quando eu cheguei num determinado ponto da Santa Casa, eu fui direto, porque eu sabia onde era. É interessante mesmo, né? Vamos dizer assim, se eu fosse espírita, eu ia dizer que tu morreu na Santa Casa no século passado. E naquele leito, né? E naquele leito tu sabia tudo, uma lembrança absoluta, né? Arquetípica do passado remoto. Se eu fosse, vamos dizer assim, linha quântica, eu ia dizer que tu teve uma intuição quântica de capacidade vinculada ao afeto da tua amiga da que minha, estava te foi guiando, o que eu pensei. né? E se eu fosse junguiano, eu ia dizer que tu teve uma experiência sincrônica, em que o Jung diz que são efeitos acausais, por exemplo. Eu estou caminhando na rua e me lembro que um cara que eu vi há 20 anos, por acaso, e aí viro a esquina e encontro ele. Então, são várias interpretações possíveis desse estranho evento que para ti foi
como tu está repetindo agora, é estranhíssimo. Foi muito marcante. Até